Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Estamos ao vivo, estamos online para mais uma aulinha de matemática. Aliás, a nossa última aulinha de matemática desse extensivo, né? Estamos finalmente no participar desse grandíssimo evento que é o Reta Final. Nesse site você se cadastra exatamente aqui onde está o meu dedinho. Vale a pena lembrar que o Reta Final começa no dia 21 de outubro, terminando obviamente no dia 10, né, quando a gente faz o nosso gabarito. Aqui você se cadastrando, você vai ter direito a tudo que vai rolar no Reta Final. Então você vai ter direito aos materiais que vão ser disponibilizados, a todo o roteiro, né, que vai envolver todos esses dias, né? Você vai ter conhecimento de tudo que vai rolar, gente. Aí você vai se cadastrar, vai ganhar esse material, vai ter também a possibilidade de concorrer a esse incrível... Ih, rapaz... Oh, meu Deus do céu, velho burro! É uma tecnologia, rapaz! Um tablet, correto? Então, primeira coisa que você tem que fazer, galera, você tem que se cadastrar. Você se cadastrou, vai botar lá os seus dados e tal. A partir desse momento, você vai ganhar já... só com esse cadastro, você já vai ganhar muita coisa. Você vai ganhar material, você vai ganhar as informações, como é que vai ser o procedimento. Só vai ganhar, obviamente, só vai ganhar esse material, esse e-book com questões, com o que vai rolar, né, no Raio-X e nos outros eventos, se você se cadastrar. E, obviamente, vai concorrer ao tablet somente aqueles que estiverem cadastrados. E aí você começa no dia 21 a 25 de outubro, você começa com o Raio-X. O que é o Raio-X, galera? O Raio-X é um combo de aulas onde a gente vai ali fazer uma análise mais minuciosa das principais questões, dos principais itens que caem no Enem. Né? Então, os professores de matemática, de física, de química, de sociologia, todos os professores estudaram as últimas 5 provas do Enem e fizeram uma análise minuciosa dessas questões, desses itens. E a partir daí, elaboraram aulas, obviamente, cujo foco são os exercícios, mas sempre utilizando os exercícios como algum fundo teórico que pode ser ali pincelado, trabalhado, correto? Então você observa
que você tem lá esse raio-x. Depois do raio-x, você vai ter a semana de véspera, né? Então, na semana de véspera, que começa no dia 28 de outubro ao dia 1º de novembro, você vai ter aí um apanhado daquele momento final, né? Daquela pincelada final, onde cada professor vai ter a oportunidade de dizer a você aquele último toque, né? Aquela última pegada, aquela última palavrinha, tratando de conceitos também extremamente importantes e que vão ficar frescos para quando chegar o final de semana você fazer a prova. Então, de novo, você vai ter aqui um combo de vários professores que irão te preparar nessa semana de véspera. Para quê? Para que no sábado, não é isso, meu mestre? Para que no sábado você tenha um aulão de véspera, não é isso? Sábado você vai ter um aulão de véspera. Nesse aulão de véspera você vai ter brincadeira, você vai ter dicas, você vai ter questões onde certamente os professores irão apostar nos principais temas. E nesse aulão ele vai dar as últimas dicas. Chegou, acabou esse aulão, tal, vem a prova. Você vai fazer a prova, vai matar aquela sua ansiedade, aquele momento de espera. Fez a prova, mas o Enem não vai, né, largar mão de você. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o gabarito contigo nesse dia. Então, depois das 6 horas, né, eu acho que a prova acaba 5 e pouquinho, 5 e meia, 6 horas a gente se encontra para iniciar o processo de gabarito comentado, um gabarito ao vivo, onde os professores irão explicar as questões, inclusive vão poder comentar nível de dificuldade, régua, o que eles acharam da prova, o que eles acharam daquela questão, e vão, além dos comentários, dando o gabarito comentado. Tanto na semana 1, né, na semana onde você vai trabalhar sua parte de humanas, quanto na segunda parte, né, na segunda semana, onde você vai trabalhar com natureza e com matemática. Então, acabou a prova da primeira semana, do primeiro domingo, você inicia um novo ciclo de semana de véspera, de aula de véspera, de gabarito comentado. Então, na semana seguinte, você vai ter um aulão de véspera, uma semana de véspera, com professores de natureza e matemática. Quando chegar no sábado, a gente vai fazer uma grande aula, um grande aulão de véspera com a mesma pegada, brincadeiras, tópicos importantes, últimas dicas, correto? E quando chegar no domingo, por volta das 6 horas da tarde, a gente vai estar aqui de novo, né, tratando do gabarito de matemática e de natureza. Aí a gente vai fazer de novo um grande apanhado e a gente espera com isso que a gente dê a você a maior assistência possível para que você se sinta muito acolhido, para que você se sinta, de certa forma, abraçado emocionalmente por todos nós nesse momento, que é um momento muito importante, né? Entendemos nós que é um momento muito importante da sua vida. Beleza, meu diretor? Em cima disso, voltamos para a parte técnica acadêmica, voltamos para medidas de dispersão. E quando nós falamos das medidas de dispersão, eu preciso, de alguma maneira, lembrar a vocês o que nós falamos da aula passada quando a gente falou de medidas de tendência central. Então, quando nós falamos de medida de tendência central, nós fizemos um comparativo entre as médias e as medianas. Então, vê se você lembra dessa parte da aula, né? A gente fez um rol de dados e, propositalmente, a gente acrescentou a esse rol de dados um certo dado que ficava muito distante, muito irregular, disperso dos demais dados. Você percebia que aquele rol de dados, se você não assistiu a essa aula, a gente tinha proposto uma lista de dados, um rol de dados, onde naquele rol de dados você observava que aqueles dados eles tinham, de certa forma, alguma proximidade, alguma regularidade, alguma homogeneidade. E aí eu acrescentei um novo dado a essa sequência, a essa lista, a esse rol, propositalmente muito distante dos outros, gerando essa dispersão, gerando essa distância. E aí o que a gente percebeu? A gente percebeu que a mediana pouco mudou.
A mediana ela alterou muito pouco, ela foi pouco afetada por esse dado. Entretanto, a média ela foi muito afetada. Ela gerou um valor muito distante da média que foi encontrada antes da inserção desse novo dado. E aí a gente conseguiu, nesse exemplo, observar que dependendo da dispersão que os dados estão nesse rol, essa dispersão, ela afeta e muito a média de um rol de dados. E por conta disso, você perde um pouco, vamos dizer assim, falando de uma maneira didática, você perde um pouco a segurança dessa informação dada por esse dado. Desculpa a redundância. Então, quando você tem uma dispersão muito grande desse rol de dados, a média pode estar gerando uma informação que não é fidedigna a esse rol de dados. E como é que eu vou saber isso? Como é que eu, estatístico, vou ter esse grau de confiabilidade dessa média? Através de uma outra medida que vai tecnicamente, vai academicamente medir o grau de dispersão de um rol de dados. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com essas medidas que medem a dispersão de um rol de dados. E ele tem a pretensão de lhe informar tecnicamente o quão confiável é a média enquanto indicador representante de um rol de dados. Depois disso, depois do conceito dessas medidas de dispersão que vão aparecer aqui, a gente vai aplicar esse conhecimento em um ambiente de Enem. E você vai perceber que existe um limite. Existe um limite muito óbvio, muito elementar, do como as medidas de dispersão podem ser cobradas, melhor dizendo, e uma prova de 45 questões, onde sempre se vende uma ideia que você tem, em média, 3 minutos por questão. Tá certo? Então a gente inicia esses estudos, né, essa análise, essa investigação das medidas de dispersão, trabalhando com uma situação, problema igual a essa que vocês estão vendo. Imagina, e apenas imagina, é um exemplo bem distante da nossa realidade, mas imagina que você fosse professor regente de 3 turmas, aonde cada uma dessas turmas só tinham 4 alunos. Correto? E, ao final de um certo período, você avaliou essa turma através de 3 instrumentos de avaliação, gerando 4 notas. Então, essa tabela mostra o resultado dessas 4 avaliações feitas nessas 3 turmas. Então, eu queria que você observasse que já existe aqui, subjetivamente falando, sem nenhum contexto técnico, claramente uma diversidade de dados em cada uma das 3 turmas. Você observa que na turma A, todo mundo tirou 5. Então, nesse caso, conceitualmente, não há dispersão. Conceitualmente, todos os elementos estão sendo representados por um mesmo número, por um mesmo dado. Já na turma B, existe já uma dispersão. E por que não dizer, subjetivamente, já é uma dispersão considerável. E na turma C, essa dispersão fica ainda mais gritante, né? Existem alunos do 0 ao 10. Então, claramente, quando eu montei esse exemplo, eu quis chamar a sua atenção
no ato de comparação das 3 turmas, a dispersão que cada uma delas apresenta ao leitor, né? Aqui a dispersão ela simplesmente não existe, aqui já existe uma dispersão bem significativa e aqui a dispersão ela é bastante gritante. Bom, mas é importante, agora indo para a parte técnica, é importante que você entenda que essa dispersão ela tem que ter um elemento comparativo, né? Ela é dispersa em relação ao elemento de tendência central. Ela tem que ser distante a alguém, né? Ela não pode ser simplesmente dispersa. Ela é dispersa em relação a um termo central. Ela vai ter que ser dispersa em relação à média. Correto? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apresentar essa tabela. Eu vou fazer questão de desenhar essa tabela de novo aqui. Então, você tem as notas. Você tem as turmas A, B e C. E você tem as notas, que eu vou chamar aqui de N1, N2, N3, N4. E a gente vai analisar aqui a primeira turma, que é uma turma que, subjetivamente, ela não apresenta qualquer tipo de dispersão ou irregularidade de dados, né? Bom, para isso, para eu sair dessa minha impressão, dessa minha intuição e partir para um lado mais assertivo, mais técnico, o que eu vou fazer? Eu vou gerar uma média. Então, a média dessa turma, ela é a soma de todos os dados dividido pela quantidade de dados. Então, lá vou eu aqui fazer a média da turma A, que você deve estar achando estranho, com muita razão, porque se os dados são todos iguais, a média vai ter que ser justamente esse número que está aparecendo, né? Então, 5 mais 5 mais 5 mais 5 dividido por 4, é óbvio que tem que dar 5. Você está coberto de razão. E, então, essa média, pessoal, como ela é rigorosamente igual a todos os dados, todos os valores dessa variável nota, não há dispersão. Subjetivamente, não há dispersão. Isso fica muito claro, fica muito mais óbvio quando a gente procura estabelecer a amplitude desse rol de dados, que é a primeira medida de dispersão que a gente estuda. É uma medida bastante rústica, mas não deixa de medir a dispersão desse rol de dados. O que é amplitude? Tecnicamente falando, a amplitude é a diferença do maior dado, do dado quantitativamente maior, com o menor dado, quantitativamente menor. Correto? Então, nesse caso, a amplitude é 0. E aí, claro, né? Quanto maior o valor dessa amplitude, maior é a dispersão, né? Quanto maior a amplitude, quanto maior a distância entre o maior dado e o menor dado, maior a dispersão. Tudo bem? É claro que essa medida ela é rústica, porque ela fala de uma variação. E ela é rústica porque
Ela é rústica porque é difícil comparar a amplitude de dados diferentes, de variáveis diferentes, se essas variáveis elas tiverem como elementos final e inicial valores menor e maior, diferentes, diferentes quantitativamente entre essas duas sequências. Correto? Um outro dado importante é que, assim, essa amplitude ela só trabalha com os valores final e inicial. Ela não analisa todos os dados. Então, ela não é uma medida complexa que eu possa confiar 100%. Ela só avalia os dois dos N valores existentes. Mas ela é considerada, sim, uma medida de dispersão. Então, essa é uma primeira medida de dispersão chamada amplitude. Quero chamar a sua atenção, dar uma olhadinha no PPT. Além da amplitude, existe a variância e o desvio padrão. E aí eu tenho que parar para você entender por que aparece a variância e por que aparece o desvio padrão. Existem duas medidas de dispersão bem utilizadas na estatística descritiva. Uma bem óbvia, que vai ser chamada de desvio médio, e que não está aqui, não aparece nessa lista. Mas eu vou explicar a vocês o que é. O desvio médio é a média dos desvios, a média das distâncias de um dado para com a média. Eu vou traduzir o que eu acabei de falar. Existem 4 notas aqui. Cada nota poderia ter uma distância dela para com a média. Você calcula cada uma dessas distâncias, divide pela quantidade de termos, você gera uma média dessas distâncias. É o que a gente chama de desvio médio. Ok? Então, o desvio médio, vou escrever aqui, o desvio médio Rapaz, pessoal de português aí aproveitando o Enem vai me ajudar. Fiquei com dúvida. Médio tem acento ou não? Pessoal do chat aí, médio tem acento ou não? Ajuda aqui o velho burro de português. Desvio médio. Eu vou chutar aqui que tem. Mas você me ajuda? Pessoal do chat, médio tem acento? Vou botar aqui e depois você me corrige se eu estiver errado. Como é que é o desvio médio? O desvio médio é você pegar o primeiro termo e subtrair da média. Isso gera uma primeira distância. Tem ou não tem? Deixa eu ver aqui. Tem, obrigado. Somado a distância do segundo termo com a média. E você vai fazendo isso até o último termo. Você vai fazendo isso até o último termo. Calculou todas as distâncias, depois você divide pelo número de termos. Mas olha só, eu fui obrigado a usar módulos para tratar de distância. E por que eu utilizei módulo? Porque o conceito de distância, necessariamente para a matemática, é um valor positivo. E eu não consigo garantir que a diferença de x1 com a média seja necessariamente um número positivo. Então eu tenho que forçar esse valor a ser positivo. Como é que eu faço isso? Utilizo o módulo. E no momento que eu utilizo o módulo, eu gero um problema para a estatística, porque matematicamente, tudo que tem módulo na matemática é mais difícil. As propriedades elas são mais complexas, elas são mais rígidas. Toda vez que eu mexo com módulo,
dá um trabalho enorme na matemática. Tá certo? Então, assim, o desvio médio é um conceito muito fácil de entender, mas a sua fórmula traz problemas para o manuseio do dia a dia, da rotina do estatístico. Nesse caso, nessa turma, o desvio médio também é zero. Porque a distância de cada uma das 4 notas para a média, 5 menos 5, dá zero. E 0 dividido por 5 dá zero. Bom, então o desvio médio é a média dos desvios. E pessoal, fica tranquilo que o cálculo da amplitude, o cálculo do desvio médio, o cálculo da média, eu vou fazer Semana de Moda Shopee. As melhores tendências da moda estão na Shopee, com ofertas até 60% off. Renove seus looks com cupons de até R$45 de desconto. Olhe na Shopee! Novo Coristina Decongest. Forte e potente contra nariz entupido. Todo o estatístico. Então, o que ele fez? O que o estatístico fez? Ele recorreu a uma manipulação matemática, uma manipulação algébrica que o próprio matemático faz. O que o matemático faz para fugir do módulo? O que ele faz? Ele lembra que eu posso pegar, em vez de fazer um módulo, eu pego o quadrado da diferença desses caras e depois eu tiro a raiz quadrada desse termo que eu elevei ao quadrado. Pô, Glaucio, mas tu tá dando uma volta ao mundo. Não era melhor simplesmente você tirar o módulo? Sim, mas com o módulo dá ruim. Não agora, mas no futuro, quando eu começar a manipular essas fórmulas. Quando eu dou essa volta, quando eu faço essa volta ao mundo de elevar ao quadrado e depois tirar a raiz quadrada, o fato de eu usar um termo, de eu elevar ao quadrado um par de termos, as propriedades que são envolvidas nessa operação quadrática são muito mais simples, são muito mais tranquilas, não para agora, mas para futuras manipulações do estatístico, porque ele no futuro vai precisar mexer nessas fórmulas, não vai parar por aí. Então, para o estatístico, ele vai utilizar o combo variância-desvio padrão. O que é a variância? Agora vamos entender por que eu elevo ao quadrado e tiro a raiz quadrada. O que é a variância? A variância é você, em vez de calcular o módulo da diferença, você vai calcular o quadrado da diferença. Então, você vai pegar x1 menos a média, vai elevar ao quadrado. Vai fazer a mesma coisa com x2 menos a média, elevar ao quadrado. Vai fazer isso com todo mundo, até chegar no último dado, xn menos a média ao quadrado, dividido também pelo número total de termos. Só que, quando, é óbvio, isso todo mundo percebeu, quando você eleva esse cara ao quadrado, você não está calculando a média dos desvios, você está calculando a média do quadrado desses desvios. E você precisa corrigir isso. Quem é que vai corrigir isso? É o desvio padrão. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse elemento da variância, que é um elemento quadrático, e ele vai tirar esse elemento quadrático justamente calculando a raiz quadrada da variância.
Então, tecnicamente, o que que você faz, né? O que que você faz tecnicamente? Você calcula a variância. Essa variância vai te dar um resultado quadrático, algo elevado ao quadrado, e você corrige esse grau 2 tirando a raiz quadrada da variância, usando o desvio padrão. Então, gente, essas duas ferramentas, elas se completam. Elas sozinhas, conceitualmente, elas não te oferecem uma resposta significativa, estatisticamente falando. Uma precisa da outra. Eu consigo estipular o grau de dispersão de um rol de dados, primeiro calculando a variância e depois tirando a sua raiz quadrada, que é o cálculo do desvio padrão. Então, por exemplo, aqui, né, 5 menos 5 dá 0, elevado ao quadrado fica 0 ao quadrado, você soma um monte de 0 ao quadrado, continua sendo 0 ao quadrado, dividido pela essa quantidade de dados. Aqui, continuamos a encontrar 0. Concordo com você. Vai ter graça agora quando a gente trabalhar com as outras duas colunas. E aí vale a pena a gente fazer todas as nossas continhas usando todas essas fórmulas que aqui estão. Então, agora eu convido todos vocês a trabalhar na Vera com essas fórmulas. Então, vamos lá. A segunda tabela é formada por 2, 4, 6 e 8. 2, 4, 6 e 8. Então, fazendo a média da segunda turma, eu acho que todo mundo já percebeu que também vai dar 5. Não é isso? 2 mais 6 mais 4 mais 8, 2 mais 8, 10, 6 mais 4, 10, 10 mais 10, 20, 20 dividido por 4, dá 5. A média continua 5, pessoal. Propositalmente, né, a gente montou um exemplo te oferecendo a mesma média da turma A. Só que quando eu procuro a amplitude, então começamos, né? A amplitude da turma B é o maior menos o menor. 8 menos 2, que dá 6. Então, a amplitude deu 6. Depois a gente vai para o desvio médio. O desvio médio, vamos ver se você entendeu o desvio médio na prática agora. Vamos para a prática. Bom, vamos lá. 2 menos 5 dá menos 3. Então, a distância seria um módulo de menos 3. 4 menos 5, um módulo de menos 1. 6 menos 5, um módulo de 1. 8 menos 5, um módulo de 3. Tudo isso dividido por 4. Então, o nosso desvio médio deu 4 e 4, 8. 8 dividido por 4, 2. Correto? Desvio médio deu 2. Vamos para a variância. A variância será, vamos ver agora devagarzinho, ó. 2 menos 5 dá menos 3. Eu não vou tirar o módulo. Eu vou elevar ao quadrado esse resultado.
4 menos 5, 1. Aliás, menos 1. Elevei ao quadrado. Depois, 6 menos 5, 1. 1 quadrado. 8 menos 5, 3. 3 quadrado. Desse resultado eu divido por 4. Essa variância ficou 9 mais 1, 10, mais 10, 20. 20 divididos por 4 é 5. Mas essa informação não me traz nada, digamos assim, relevante ou significativo para agora. Eu agora vou encontrar o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada desse camarada aí, que é aproximadamente igual a 2,2. Ok? Dá uma olhadinha aí, ó. E agora eu vou ser mais rápido. Deixa eu ser um pouquinho mais rápido para vocês entenderem. 0, 3, 7 e 10. 0 mais 10, 10. 3 mais 7, 10. 10 mais 10, 20. 20 divididos por 4. Tá aí de novo a média 5. A amplitude é 10 menos 0. A amplitude é 10. Bom, vamos para o desvio médio. O desvio médio vai ser 0 menos 5, o módulo disso. 3 menos 5, o módulo disso. 7 menos 5, o módulo disso. E 10 menos 5, tudo isso dividido por 4. 7 e 7, 14. 14 dividido por 4 dá 3,5. Olha o desvio médio como aumentou. O que ele está dizendo, esse 3,5? Que, em média, os dados estão se distanciando em 3,5 unidades em relação à média desse rol de dados, que é 5. E agora a gente vai para a variância. Vou chamar de Vzinho. Zero menos 5 dá menos 5 ao quadrado, 25. 3 menos 5 menos 2 ao quadrado, 4. 7 menos 5, 2 ao quadrado, 4. 10 menos 5, 5 ao quadrado, 25. Então eu tenho 58 dividido por 4. 58 dividido por 4. 3, 4, 4, 14,5. Renanzinho, ó, vê para mim a raiz quadrada de 14,5, por favor. Consegue ver para mim? Isso. 3,808 aproximadamente. Então a variância ela é 14,5 e o desvio padrão aqui é o 3,81. Então você observa que você vai gerar todas essas fórmulas que eu não vou apagar. Dá uma olhadinha aí, deixar você à vontade, para você observar o que está acontecendo, né? Esses indicadores. Esses indicadores te anunciam, né? Te mostram elementos importantes de análise, né? Você percebe, né? Agora você consegue perceber que, apesar das 3 turmas te oferecer a mesma média, é muito fácil, é muito intuitivo a percepção de que essas médias elas são cada vez menos fidedignas, são cada vez menos merecidas de nossas confianças, quando você vai analisando turma por turma.
né, a fidedignidade do 5, a representatividade do 5 a essa turma é uma representatividade menor do que a essa turma. E por que que a gente tem essa percepção, essa intuição? Porque existe uma dispersão zero dessa turma. Então a gente começa a pensar o seguinte, quanto menor a dispersão, e o que que é menor dispersão? Quando esses números se distanciarem cada vez menos dessa média, portanto, quanto menos disperso esses números forem, mais representativas serão essas médias. No momento em que esses números forem se dispersando, se distanciando da média, eu passo a ter uma impressão de que essa média não é tão representativa assim. E a coisa começa a ficar mais clara, mais óbvia, na medida que essa dispersão vai aumentando. Como assim essa turma tem média 5? Se efetivamente existem alunos, ora muito bons, ora, metricamente falando, não tão bons assim. Então, essa é a ideia de você analisar a dispersão. É você qualificar a representatividade dessas médias. Bom, mas você precisa sair de uma intuição e você tem que gerar métricas que confirmem, que corroborem com aquela sua intuição. A amplitude é a primeira. Então você observa que a amplitude foi aumentando e vai aumentando na medida que esse grau de confiança das médias vai diminuindo. Mas não é um elemento robusto, não é um elemento, assim, digamos, muito utilizado pelo estatístico. Então ele tenta trabalhar com o desvio médio, que é a média dos desvios. E a média dos desvios mostra, de fato, que a dispersão, em média, ela vai aumentando, gerando uma diminuição da representatividade dessa média. Só que o que acontece é que a média dos desvios, o chamado desvio médio, trabalha com uma ferramenta, com um conceito matemático muito difícil de se tratar. Né? A gente está falando de módulo. Então vamos mudar isso, vamos trabalhar então com o seguinte, vamos trabalhar com elementos quadráticos, e depois de trabalhar com elementos quadráticos, a gente tira a raiz quadrada, porque no final das contas, não sei se você sabe isso, mas a raiz quadrada de um termo elevado ao quadrado é rigorosamente é uma outra maneira de você definir módulo. Então, em vez de trabalhar diretamente com módulo, vamos falar, em vez de tratar diretamente com distância, vamos fazer o seguinte, vamos calcular a raiz quadrada de um termo quadrático, porque supostamente a gente também está trabalhando com distância. Ah, beleza, então eu vou fazer isso em duas etapas. Primeiro eu elevo ao quadrado cada uma das distâncias, para depois eu tirar a raiz. Então, primeiro eu calculo a variância, para depois calcular o desvio padrão. E aí a gente chega na ferramenta que é muito mais utilizada pelo Enem. O Enem trabalha muito mais com variância e desvio padrão do que desvio médio. Desvio médio apareceu uma única vez, uma única prova. E aí, mais uma vez, você percebe que o desvio padrão ele te oferece, de novo, uma ideia de que quanto maior o número do desvio padrão, menor é essa regularidade, maior é a dispersão, menos representativo é a média. Beleza? É hora do seu print time! E ao pessoal do chat, tanto o chat do portal quanto o chat do YouTube, fica tranquilo que depois da outra aula eu vou entrar respondendo as perguntas de vocês. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.